Bom, pessoal, quadro de Olho na Educação, olha só, um assunto super importante, porque nós vamos conversar sobre analfabetismo funcional com o Maico, que é experiente, diretor pedagógico, vai bater um papo conosco, falar sobre isso. Antes de mais nada, muito obrigado por nos atender aqui no quadro de Olho na Educação, Maico. Agradeço a presença de vocês e vamos bater um papo sobre isso tão importante para o país. Bom, a primeira coisa que as pessoas certamente estão perguntando, o que é exatamente um analfabeto funcional? O analfabeto funcional, ele é um cidadão, uma pessoa que ele tem pleno conhecimento sobre o código de linguagem e matemática, mas a complexidade da identificação disso para ele, ou na argumentação, ou no entendimento de argumentos, é muito rasa. Ele é capaz de não identificar dentro de um texto, de uma notícia, de alguma informação, algo mais profundo do que alguém com alfabeto bem mais pleno. Então, é algo que sim existe, mas precisa ser melhorado para que essa pessoa possa ser alguém mais, vamos dizer assim, envolvido com a sociedade, envolvido no mercado de trabalho. Bom, a pessoa sabe ler, mas ela não sabe, por exemplo, não tem a capacidade de interpretar um texto, Exatamente. Por exemplo. Isso vai ter impactos na vida dela de várias formas, né? Ela não consegue identificar informações, por exemplo, específicas de uma bula de remédio, de uma orientação médica, de uma propaganda que muitas vezes pode levar a um golpe, né? Então, é algo preocupante que a gente precisa avançar no nosso país. Bom, e como você diz, também envolve a matemática, por exemplo, para fazer uma conta básica até faz, é isso? Mas se... Até faz, né? Mas se você necessitar de operações um pouco mais complexas para entender algumas circunstâncias da vida ou do mercado de trabalho, essa pessoa pode ficar fora de um processo de trabalho em função da sua inabilidade matemática também. Por que acontece isso, Maico? É falta... de repente de um ensino mais forte ou não, isso é da pessoa, é um outro problema que já não envolve tanto a educação assim? Eu acho que plenamente é a educação. É um sistema de ensino em nível nacional, em nível governamental de estado ou de município que precisa ter a compreensão de que há um ponto específico para a evolução da sociedade. Se a gente não tiver investimentos nesse ponto, a gente não vai chegar ao alfabetismo pleno na maior parte da população, né? Então, não podemos descartar a especificidade da pessoa, né? A gente hoje no mercado de trabalho, dentro da educação, a gente encontra no trabalho pedagógico do dia a dia alguns transtornos que influenciam a aprendizagem da criança. Mas isso não pode ser colocado numa sociedade de modo geral, né? Quando a gente olha níveis de analfabetismo no país, que hoje chegam o funcional a 29% basicamente da população, é algo que vai muito além do individual, né? A gente está falando de uma grande parte da sociedade que chega a essa circunstância de analfabetismo funcional e que isso pode ser superado, né? Mas é preciso que sociedade e todo o conjunto governamental compreendam a necessidade e invistam nisso, né? E aí a gente pode falar de N formas possíveis. Boa, achei interessante esse assunto que você abordou agora, como ele conseguiria, como a gente conseguiria superar esse problema, né? Não é algo do dia para a noite, né? Um processo educativo, a gente sempre fala em gerações de estudantes, né? Então, os números que nós temos hoje no país, né? Eles não são fruto do trabalho da semana passada. A gente está falando de um acúmulo de tempo, né? Lá de trás. É um acúmulo de políticas que eventualmente deveriam ser políticas de Estado ou de governo, de Estado ou de país, e que na verdade são de governo, né? Então muda o governo, muda a política e a população continua sem a possibilidade de avançar. Então os números da educação básica no país, eles são muito influenciados por essas circunstâncias, né? A geração que hoje está chegando na universidade, que é um número maior em função das políticas recentes, eventualmente é uma geração que não tem a formação básica para estar na universidade. Então, é muito comum na universidade hoje nós encontrarmos nos cursos algumas disciplinas que são básicas para colocar todo mundo no mesmo nível de linguagem, no mesmo nível de matemática, né? Cara. Enquanto, na verdade, o curso já deveria avançar, né, em complexidade. Então, não podemos resolver esse ponto do dia para a noite, mas a gente não pode parar de investir. É um processo de médio e longo prazo que nós vamos ter que superar.
Bom, eu tô dando uma olhadinha aqui, Maico. Olha só, o levantamento de uma pesquisa feita pelo indicador de alfabetismo funcional aponta que 29% dos Exato. brasileiros, quer dizer, praticamente 30%, praticamente um terço de 15 a 64 anos estão nessa condição. É um número que a mim particularmente chamou muita atenção. Muita atenção, né? Porque é um número importante aqui, né? se a gente pegar a sociedade do Brasil inteira, a gente está falando aí de pelo menos 90, quase 100 milhões de pessoas, né, nessa condição. Que impressionante, Isso é né? muito grave, né? Por outro lado, a gente também tem que olhar como avançar nesse ponto, né? A gente não pode desistir em função de um número tão alto, né? A gente tem que começar a insistir num trabalho permanente. Por isso que investir em educação não é perder dinheiro, é investimento, né? É quando a sociedade e a família juntos projetam o futuro dessa juventude. E esse futuro vai passar por uma educação mais consistente. E também estamos falando, na verdade, da formação de docentes, do investimento em universidade para que esse docente chegue na sala de aula da educação básica mais capacitado a formar analfabetos funcionais. Desculpa, analfabetos funcionais não é o objetivo da escola, né? O objetivo da escola é formar analfabetos plenos. Sem dúvida. Pessoas completamente hábeis a lidar com o mercado e com a vida. Bom, tô dando uma olhadinha aqui, existem alguns níveis de analfabetismo, né, Maicon? Sim. Gostaria que você falasse sobre os mais importantes aí para o pessoal que está em casa entender direitinho. Se a gente pegar o histórico do país, a gente nunca conseguiu avançar de 25% da sociedade sendo o que é chamado de a pessoa alfabetizada plenamente, né? Dentro desses tem os proficientes, ou seja, são aquelas pessoas que são plenamente capacitadas em lidar com a linguagem e com a matemática. Então, historicamente, isso sempre variou em 25%, não mais que isso. Nos últimos anos, nas últimas décadas, a educação vem avançando no país, isso é inegável. O que chama atenção é que nos últimos 3 a 5 anos, o analfabetismo funcional ele vem sendo ampliado, né? É claro que isso também passa por novas pesquisas que conseguem chegar no mais detalhe em relação a esses dados. É claro que isso também passa pela permanência do estudante na escola, porque um tema associado ao analfabetismo funcional é a evasão escolar, né? Olha só, Quando pessoal. a criança ou o jovem deixa a escola por algum motivo relacionado à sua família ou um processo social, né? Então, esses dois temas caminham juntos, né? Enquanto o país não resolver plenamente uma educação universal para todos, a gente não vai conseguir avançar em complexização da aprendizagem, né? Então, investir na educação, dar acesso a todos, não significa por si só um ensino de qualidade. O que vai trazer o ensino de qualidade é o projeto pedagógico estabelecido. Por isso que é muito importante deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente que educação não é um projeto de governo, educação é um projeto de país, educação é um projeto do Estado, educação é um projeto do município, né? A gente não pode ter a educação sendo alterada a partir da mudança dos governos. A cada 4 anos muda o governo às vezes, né? E se a educação não for considerada um pilar da sociedade, onde a própria sociedade cuida disso, a gente vai ficar à mercê dessas mudanças políticas que acontecem no país, né? E aí a gente está preso nisso há décadas, né? A gente discute analfabetismo funcional no país, os números ruins do IDEB, há décadas. A gente discute isso há décadas. Com certeza. Não é um assunto que surgiu agora na mídia. Não foi ontem que começamos Exatamente. a falar Então a sobre gente isso. precisa olhar com mais cuidado, olhar o processo histórico do país, né? E a cada governo, sim, na sua regionalidade, nesse país tão diverso, observar as necessidades do seu povo e estabelecer um processo de governo, mas sim associado a um processo de país. Bom, por falar nisso, você fez geografia, né? Sim, sou formado em geografia aqui pela Unicamp. Tenho doutorado em geografia também aqui pela Unicamp. Boa, então quer dizer, esse é um assunto que tem tudo a ver, né? Tudo a ver Maicon? com a geografia, né? Quando a gente olha o desenho do país, né, num processo histórico, a gente encontra regionalidades em relação ao analfabetismo funcional, mas se a gente vai num universo, né, de detalhe, o analfabetismo funcional, na verdade, está todo dia na nossa vida. Em qualquer espaço que você vá,
você vai encontrar um processo associado a isso. No dia a dia. No dia a dia. Olha só que coisa, porque as pessoas certamente não imaginam que isso vai para o dia a dia. Acho que é na hora de resolver um problema de matemática. Exato. O analfabetismo funcional, ele não é uma autodeclaração. Isso é muito importante. Isso é um ponto muito humano dessa pesquisa que precisa ser considerado, né? A pesquisa, ela capta essa informação a partir de dados da população. Ela não entrevista a população ou ela chega até você e diz: aí, vocês consideram um analfabeto funcional ou não? Esse é um ponto também a ser discutido dentro do processo de uma pesquisa como essa. Ninguém vai acusar o outro de ser analfabeto funcional. Mas os processos de formação superior, de emprego, de empregabilidade, de evolução de carreira, são processos que vão captar isso, certamente. Qualquer instituição de ensino ou instituição de mercado de trabalho, num processo de análise de carreira de uma pessoa, vai conseguir chegar a esse dado, né? Nenhuma grande empresa vai elevar a um cargo de, vamos dizer assim, de grande responsabilidade ou de grande articulação de discurso, de lidar com dados, alguém que seja analfabeto funcional. Olha só, então, essa situação também impacta o mercado de trabalho. Então, um país que precisa vivenciar uma transição para um processo mais complexo economicamente e socialmente falando, vamos dizer assim, mais universal também nesse sentido, vai ter que olhar com isso com mais intensidade. Por isso que eu digo, o analfabetismo funcional não é uma questão de governo, é uma questão de país, de projeto de país. E a gente tem que olhar isso com mais, olhar para o futuro e não para daqui 2, 3 anos. Boa, Marcos. Suas considerações finais aí, depois dessa aula aqui que tivemos com você no quadro De Olho na Educação. A educação, ela tem que ser considerada na sua completude. As crianças, elas são filhos, elas são estudantes, elas são netos, elas são cidadãos. E se a gente não compreendê-los na sua totalidade, a gente nunca vai conseguir entregar uma educação de qualidade. Quando a educação olha só para o número final daquela estudante no final do mês, no final do bimestre, do trimestre do ano, a gente não consegue compreender o futuro desse estudante. Então, ao olhar um sistema de ensino onde a progressão é mais importante que a aprendizagem, eu acabo penalizando o estudante no final do processo, né? Atualmente nós estamos vivendo um momento muito importante nesse sentido. E é importante que as famílias continue confiando na escola. Talvez a escola hoje seja a última instituição resistente à conveniência do dia a dia. É muito conveniente a nossa vida hoje, né? A gente consegue pegar o celular, fazer compras, a gente consegue fazer uma série de questões. Mas às vezes a escola mostra, olha, um processo de escolarização mais regrado, mais organizado, vai levar à formação de um futuro cidadão mais capaz, mais habilidoso, mais hábil a uma série de questões socioemocionais, sociais, né? Então, cuidar da escola é cuidar do futuro do país. Valeu, Marcos. Obrigado, André. Boa, sensacional. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você, claro, que já sabe, tô sempre, de olho na educação. Tchau.